Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Digitalize, a principal iniciativa de inovação digital do país, para você se inteirar sobre o que está acontecendo dentro desse ecossistema, desse conjunto de atores econômicos e também dos consumidores, que vai com certeza influenciar, mudar o seu jeito de pensar e também a gestão das suas empresas, do seu departamento, enfim. É algo que veio para ficar e vai permanecer por anos. Então a gente está tentando aqui desvendar como que essas empresas operam e trazer para vocês que estão nos assistindo o melhor conteúdo com quem realmente está fazendo. Então aqui não é papo com o professor, é papo com quem está realmente ali na ponta atuando e trazendo o resultado. E hoje a gente vai falar sobre games, que é uma indústria que só cresce no mundo. No Brasil também, ela vem crescendo bastante em virtude também do grande mercado consumidor aqui no Brasil e também porque o brasileiro gosta muito de jogar, seja no celular, seja no console, seja no computador, em vários dispositivos. Tem sempre alguém jogando aí. O meu filho mesmo joga bastante, ele só tem 4 anos de idade e já está jogando bastante. E a gente está recebendo aqui o Rafael da Coda Shop. Então acompanhe até o final para você entender um pouco mais sobre essa trajetória do Rafael e também o que a Coda Shop traz de benefício para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Rafael, obrigado aí pela tua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Para começo de conversa, conta um pouco sobre a sua trajetória até chegar na Coda Shop, o seu papel ali dentro. Perfeito. E já emenda aí com uma descrição boa aí sobre a empresa. Caraca, peraí, vocês têm 20 minutinhos? Temos até mais, é o tempo. Eu comecei a trabalhar em games e eu tinha cabelo ainda, então assim, faz um tempo. Bom, tudo bem, pessoal? Olá, tudo jóia? Sou o Rafa Negrão, eu trabalho com comunicação há mais de 10 anos e comecei em agência, trabalhando muito com Fiat, setor automobilístico, outra coisa totalmente diferente. E entrei no mercado de games meio que por acaso, assim. Eu tinha um amigo que trabalhava na Warner, e eu sou palhaço de hospital, já era palhaço de hospital nessa época, sou formado em teatro, além de comunicação e tudo mais, e ele sabia que eu gostava dessas coisas. Ele falou, então, a gente tá precisando de um apresentador e gerente de conteúdo aqui para as redes da Warner, isso em 2015, acho. Você tem interesse? Lógico, né? Tava trabalhando em agência há um tempão, agência aquele ritmo louco e tal. Falei, cara, putz, é o que eu quero, né? Vambora. Rolou. Aí entrei na Warner, acho que em 2016, fiquei lá 3 anos, mais ou menos, e meio, fazendo a gestão de conteúdo deles para as redes sociais e tudo mais. E a Warner era um hub muito legal porque tinham vários títulos. Então eu trabalhava desde os títulos da Warner, então jogos de console, de PC, tipo Mortal Kombat, os jogos da Lego, completamente diferentes. E ela também distribui aqui no Brasil os jogos da Electronic Arts, tipo FIFA, Capcom, Street Fighter, putz, um monte. Então assim, nesses 3 anos eu experienciei o mercado de games de vários jeitos e como comunicar esse tipo de conteúdo para as pessoas, como que esses jogos monetizam, como que é feito o modelo de negócio desse tipo de jogo, que era muito focado em console e um pouco em PC também, isso até meados de 2018. Saí de lá, fui para uma outra startup chinesa de tecnologia que não era relacionada a games, mas aprendi muito sobre tecnologia e aí fiquei. E aí depois entrei na Animo TV, fiquei lá 2 anos mais ou menos como gerente de marketing, que era uma empresa de live streaming de games aqui no Brasil. Eles encerraram a operação agora há pouco tempo, mas eu fiquei lá 2 anos e pouquinho. E a gente fez toda a estruturação da empresa aqui no Brasil. Então, era uma empresa da China, que tinha lá a Huya. Como que a gente faz toda a regionalização da comunicação, que vai desde, no nosso caso, era contratação de streamer para fazer live na plataforma. Como que a gente faz parceria com as desenvolvedoras dos jogos para ter conteúdo na nossa plataforma? Como que a gente monetiza isso, traz o usuário e faz o usuário ficar na plataforma? Enfim, um desafio gigantesco, que foi muito legal, aprendi muito. E de lá eu caí na Coda Shop, onde estou há mais ou menos uns 6 meses e parece que faz 4 anos, porque é uma startup também de Singapura. Então, a empresa existe desde 2011, está no Brasil desde 2019, focada em facilitar o acesso ao conteúdo dos jogos
para o consumidor. E voltando um pouquinho na minha carreira, desde 2018, mais ou menos, eu foquei muito no consumo mobile de games, que é gigantesco, nem só no Brasil, no mundo. Assim. Eu lembro, eu fui para a China em 2019, 2018, por ali, e era um outro momento aqui no Brasil ainda. Então a gente ainda não tinha tanto acesso a games mobile. Já tinha muito, mas não era tão... Hoje é que nem falar de games mobile já tá. Ainda tinha um pouco aquela conversa de games mobile são games, que hoje nem faz sentido essa conversa. Quando eu viajei para a China, é surreal, assim, todo mundo no metrô, tal, jogando, tal, até por uma questão de segurança, lá é extremamente seguro, então as pessoas andam com o celular na rua tranquilamente. Então lá já estava num ponto que eu falei, cara, é isso aqui, tá, beleza. E aí caí no mobile, a Animo TV era bem focada no consumidor mobile, para streaming e tudo mais, e a Coda também tem o core no consumidor mobile. A gente também tem produtos de jogos de PC, mas muito foco no mobile. E como fazer as pessoas terem acesso aos conteúdos que eles querem dentro dos jogos. Então, vou dar um exemplo. O cara que joga Call of Duty Mobile, por exemplo, ele quer comprar o passe de temporada do jogo. Ele quer ter uma skin diferente, alguma coisa. A Coda Shop entra no ponto de que ele entra na Coda Shop para comprar os Code Points, que são as moedas do jogo. A gente comercializa as moedas dos jogos. E ele tem acesso a diversos meios de pagamento locais. Então, o nosso business no mundo a gente está em mais de 60 países, ir nesses mercados entendendo quais são os meios de pagamento que as pessoas usam. A gente integra com as desenvolvedoras dos jogos para que a pessoa não precise ter cartão de crédito necessariamente para comprar. Porque se você for comprar direto pelo jogo, você acaba tendo que ter cartão de crédito e é mais difícil. Principalmente quando entra num mercado tipo Brasil, que é muito desbancarizado, a galera não tem cartão de crédito e tudo mais. Então a gente, hoje, por exemplo, o Pix é um dos nossos maiores meios de pagamento, é o maior meio de pagamento estourado. Assim. Então o nosso business é esse, facilitar o acesso ao meio de pagamento, porque aí você entra na Coda, quer comprar seus Code Points do Code Mobile, e você entra lá, além da gente ter 10% no Pix, no caso do Code Mobile, tem vários outros meios de pagamento, você pode pagar com PicPay, PayPal, cartão de crédito, aí depende de cada jogo, mas a ideia é facilitar esse acesso. E aí é muito legal, porque eu vindo do mercado de PC e console, e o mercado mobile é outro. Games, mas são mercados que funcionam de maneira diferente, totalmente diferente. A monetização dos jogos é diferente. O consumo do usuário é diferente. Então, é todo dia uma coisa nova. E, assim, eu posso aprender tudo que eu quiser sobre Call of Duty Mobile. Quando eu for olhar para Wild Rift, que é um outro jogo de outra desenvolvedora, é outro universo. É outro jeito que as pessoas consomem conteúdo, são outros influenciadores, outro tipo de gasto dentro do jogo dos usuários. Então, no fim das contas, a gente está sempre aprendendo um monte de coisa, sabe? E eu adoro isso, essa coisa dinâmica, eu adoro. Tem sentido o que eu falei até agora? Porque eu tive que resumir tudo. Fez, para mim fez, mas eu acho que você usou muitos termos aí. Vamos lá, que a galera pode ficar na dúvida. Assim, vamos lá. Vou tentar resumir o que eu entendi. Então, basicamente, vocês dão mais opções para as pessoas pagarem por alguma coisa dentro do jogo. Então, isso, para comprar a gente é um marketplace das moedas dos jogos. Boa. Então você entra lá na Coda Shop, você pode escolher Free Fire, Call of Duty Mobile, Mobile Legends, Wild Rift, tem alguns outros aplicativos que não são de games, tipo Tinder. Você consegue comprar as moedas desses jogos ou aplicativos através da Coda Shop. E aí tem os meios nosso grande... uma das nossas camadas de negócios é ter esse meio de pagamento para facilitar para o usuário final. Então a gente olha o business de algumas maneiras, né? Olhando do lado da publisher, da publicadora dos jogos, no caso do Call of Duty Mobile, a Activision, como que a gente consegue ajudar eles a monetizar e fazer mais dinheiro com o jogo. Então o cara que queria comprar, mas não tem cartão de crédito, ele não ia comprar. Então a gente consegue dar para ele outros meios de pagamento. E para o usuário, é isso. O cara que quer ter acesso não podia, então a gente acaba falando de dois clientes, né? A gente tem o cliente B2B, o cara da empresa, ou nas publicadoras, e o consumidor final. Como que a gente, depois que a gente trouxe esses jogos, que a gente fez a integração, por exemplo, com a Activision no Call of Duty Mobile, como que a gente traz o usuário que está interessado nesse produto para comprar na Coda Shop? Pô, mas a pergunta que eu faço é a seguinte:
Por que que no próprio jogo já não tem tantas opções de pagamento? É muito complicado, porque é global, né? Então, cada país tem a sua regulação, Uhum. os seus meios de pagamento específicos. É difícil de ter essa operacionalização interna por parte das publicadoras. O que é bom, porque aí tem espaço para coexistir, entendeu? Então, eu quero que continue assim, porque é Mas aí que a gente entra para facilitar. é justamente isso. Acho que vocês nem são, assim, dá para falar que vocês são parte fintech, né? Somos uma fintech, somos uma É, fintech. e é muito legal isso, essa opção que dá para o consumidor, porque há uma discrepância muito grande. A gente vê isso no comércio digital como um todo, né? De produtos, até de serviços. Se por um lado eu tenho mais celular do que habitante, segundo a Sim, FGV, aham, então a gente tem mais de 200 milhões de smartphones ativos, né? Ou seja, celular com a galera que tem a possibilidade de baixar qualquer jogo e jogar. exato. Porém, quando a gente olha para a população que já consumiu alguma vez algum produto ou serviço, não chega nem perto de 100 milhões. Sim, sim. E aí que entra essa questão em virtude da até desigualdade social. Porque se a pessoa tem um celular, porque hoje em dia a pessoa, na hora dela escolher o que comprar, muitas vezes ela coloca o celular como prioritário, porque envolve o trabalho dela, Sim. envolve acesso às informações, enfim, tem Na todo. pirâmide de Maslow, É, entrando né, que tem as prioridades que a gente teria, o celular estaria meio que numa das principais, né? Muito louco, É, apesar de ser praticamente. Mesmo você vê acesso à internet, que aí é um custo a mais, você vê assim, você vai comprando cartão, aí a indústria de pré-pago, por exemplo, ela é muito sim, grande. Só que assim, já há um custo muito grande no smartphone, porque não é tão barato. Aí você tem um custo aí no plano. E aí vem as coisas que você pode fazer com o celular, entre elas comprar ou moeda de jogo ou um sapato. E exato. aí que há, de fato, essa divisão, né? Porque aí muita gente fica fora desse tipo de consumo. Sim, Você tem algumas empresas, por exemplo, elas são recentes, mas já são muito grandes. Por exemplo, a Facili. A Facili, o modelo de negócio dela basicamente é um social commerce, então ela reúne pessoas para comprar um volume grande de produtos. Então, basicamente, você pega um leite de R$ 7, você consegue vender quase a preço de indústria R$ 2. legal. Porque aí o leite não passa pelo mercado tradicional, vem direto, mas só é possível se muita gente Em grande comprar. quantidade, E, né? e aí, esse formato, quando você sai de R$ 7 para R$ 2, pô, você agrega mais pessoas. O Pix é um exemplo bem sucedido do Banco Central, porque Sim, nesse sentido também. Porque a tecnologia, por exemplo, do QR Code já estava aí desde a minha época de adolescente, porque, pô, eu lembrava que eu ia para cinema, tinha o QR Code lá do cartaz do cinema, você lia, abria um PDF. QR Code, meu, desde a minha adolescência, sim, pelo menos, estava aí. O que não tinha era, dentro dos sistemas de pagamentos brasileiros, um arranjo que compreendesse essa outra forma de pagamento, que inevitavelmente tira share de outros meios. Então, por exemplo, boleto. que Ah, era o maior da Coda Shop até existir o Pix. exato. Trocou? Aí trocou. A gente viu isso em todas as indústrias, quando o Pix entrou. Então, e o Pix gerou um valor agregado ainda muito maior, né? Que é, além de eh, você facilitar esse acesso, porque muitas vezes você dá o desconto, então você coloca mais Uhum. consumidores, você tem o sistema operando 24 horas por 7 e a transferência em poucos segundos. Então, na vida de um empreendedor, principalmente aquele pequeno e médio, que é a maciça maioria do Brasil, Sim, 53% dessas empresas são
na verdade, é o tipo de empresa que é o maior empregador do país, né? 53% dos empregos são dessa camada aqui, dessas pequenas e médias. Esse fluxo instantâneo é o que faz o cara sobreviver, porque ele vai ter mais fluxo de caixa. Perfeito. Então, se o cara está vendendo capinha de celular, ele já pega aquele recurso, já pode usar para pagar a luz, para repor estoque e esse tipo de coisa. Então, assim, tem vários benefícios. O Pix foi, sem sombra de dúvidas, um avanço e é um dos poucos casos de uma tecnologia que chegou até o cara que vende o coco na praia. Então, esse cara tá usando Pix. E a gente vê, por exemplo, no mercado latino-americano, quando a gente faz reunião eu estou sempre muito próximo do time do México, Argentina e tal, a América de maneira geral, e não vejo um outro pagamento igual ao Pix, sabe? Assim, hegemônico e é muito doido. Então, quando a gente vai pensar em ação para o Brasil, é impossível você não pensar em Pix. Lá, não é tão fácil, às vezes, de você direcionar. Porque aqui a gente tem que... todo mundo tem, todo mundo usa. Todo mundo, talvez seja muito, mas assim... Mas adensou, assim, popularizou demais e a preferência por Pix é clara. Com certeza. Porque no cartão de crédito, o cara que está pagando e o cara que está recebendo tem que compreender uma janela temporal. Então, o cara que está recebendo vai receber D mais 20, D mais 30, e tu vai pagar também D mais 20, D mais 30. No Brasil é assim, em outros países já é diferente. Sim. Aqui, por exemplo, em 2017, a gente participou de uma discussão homérica, gigante, lá no Banco Central, porque em 2017 foi a primeira vez que o Banco Central falou, por circular, se você recebe recurso de terceiro para depois repassar, você é um subcredenciador. O mercado usava 3 nomenclaturas para isso: subcredenciador, subadquirente ou facilitador de pagamento. Para definir aqueles meios de pagamento digitais que estavam embaixo da credenciadora. Pouca gente deve estar entendendo o que eu estou falando aqui, mas basicamente é o seguinte: hoje, esses meios de pagamento digitais, eles precisam estar embaixo de uma maquininha de cartão, não precisa ser, de fato, a maquininha em si, mas dentro dessa figura que se chama credenciadora. Sim. Então, sei lá, embaixo de uma Cielo, embaixo de uma Stone, alguma coisa assim. E, além disso, participar de algum arranjo de pagamento, uma bandeira. Então, o meio de pagamento digital hoje, né, nesse formato, ele faz, no mínimo, 2 contratações. Mas não é só isso, porque cada bandeira é uma contratação diferente. Sim. Então, o cara tem que contratar Visa, Master, talvez alguma outra. Mas Visa e Master... A dificuldade de fazer isso globalmente? A gente está falando só do Brasil. Imagina uma publisher ter que olhar isso no mercado lá em Jacarta, cara lá nos Estados Unidos... Não dá. E o que você está me contando, que é o grande core de vocês, é algo que aconteceu e está acontecendo agora em outras indústrias. Então, assim, Sim. Pelo fato de ter essa complexidade em 2017, criada ali pelo Banco Central, o que aconteceu? Os marketplaces, que são esses shoppings virtuais, então, por exemplo, o próprio Mercado Livre, o iFood, a Rappi, que recebiam aquele recurso e depois repassavam. Então, o cara comprou um cheeseburger, tá? Ele mandou para mim o valor total. Eu tenho que tirar a minha taxa para depois repassar, correto? Quando a galera viu isso, falou, puta que pariu, ferrou. Por quê? Porque não é meu core tratar de pagamento, de meios de pagamento. Só que agora eu tenho que ter uma porrada de contratação aqui. Eu vou ter que cumprir uma série de regulações, porque não é só a regulação do Banco Central. É uma regulação, inclusive, das bandeiras, porque elas têm a política de meios de pagamento das bandeiras. Aí o que a galera fez? A maciça maioria falou, bom, não é meu core, então o que eu vou fazer? Eu vou contratar um cara para cuidar dessa parte do pagamento. Sim. Senão não dou conta. Aí vieram várias soluções de 2017 para cá, né? Então você tinha
algumas soluções que era o início, que na hora da conclusão o cara abriu uma outra página e o cara só finalizava na outra página, então você gera uma fricção. Porque só de você passar para uma outra página, o cara pode abandonar, desistir. É mais um step para ele sair. Mas depois surgiram soluções white label. Então você encaixou, botou a tua marca, então sei lá, você botou uma marca, não quero dar nenhum exemplo para não ser muito direcionado, mas sei lá, Vitor Bank. Tá lá o Vitor Bank, eu sou um banco, as pessoas, o Vitor tem um banco. Não, é uma solução que tá por trás, que vai me garantir essas transações com a marca Vitor Bank ou Vitor Pagamento, sei lá. Exato. E a indústria foi se adaptando e, bom, seguiu. Que entra um pouco a Coda teve um pouco desse momento, até desculpa te interromper, né? Teve um pouco desse momento lá em 2019, quando eles contrataram o nosso primeiro funcionário aqui do Brasil, que é o Gustavo, que hoje é o nosso head da operação Latam. Basicamente, o primeiro job que deram para ele é integre com os meios de pagamento do Brasil. Tudo mato, tinha nada. Ele falou, bom, tá bom. Aí foi fazendo reunião e foi achando esses agregadores de pagamento. Que dão e é isso, aí tem empresas focadas nisso, que ajudam nesse trâmite, porque é muito específico. Esse é uma das camadas do nosso trabalho, que até quando eu tô falando de clientes, né? A gente tem a publisher, a publicadora do jogo, a gente tem o meio de pagamento, que é através de agregador, do próprio meio de pagamento, aí esses caras que fazem esse trâmite, que tem toda essa questão legal e tudo mais, que tem várias questões que fogem da minha seara, e o consumidor final. Para o consumidor final, a gente quer que ele perceba isso o mínimo possível, né? Claro. Para ele, tô comprando código mobile na Coda Shop. Se ele tá fazendo isso por um agregador de pagamento que tem o PicPay ou o Pix, a gente nem quer que ele perceba, porque a gente quer que seja isso, o menor de fricção possível. É o que a gente fala, melhor experiência de compra é que parece que você não comprou, né? Então, entra tudo isso. E, assim, o Gustavo lá atrás teve que começar a criar essa máquina que envolve diversas engrenagens funcionando juntas para que o negócio funcione aqui no Brasil. E, e muita tentativa e erro, né? Vai tentando, como é que depois se agregou todo mundo, como é que você vai divulgar isso para os usuários? Que aí também tem o desafio de uma empresa nova, que trabalha com pagamento, não dá para confiar. Então, como que você faz essa construção de marca e tudo mais? É um baita desafio. E assim, a gente conseguiu, estamos aí, 2019... 3 anos aí, indo para o 4º ano, construindo marca. E tem dado super certo, assim, né? Eu fico muito feliz com todo o trabalho que a gente tem feito, mas sempre vai ter esse trabalho de convencimento mesmo. Vem para cá, é fácil, é seguro, cai na hora na sua conta. Porque isso é outra coisa também que pro consumidor... Eu diria que pro consumidor de maneira geral, mas pro cara que é gamer, que tá jogando... ele gosta assim, cara, eu quero comprar agora essa skin, eu quero essa skin agora pra jogar. Eu não quero comprar e daqui 2 dias eu vou usar. Que era um problema um pouco do boleto lá atrás, né? A gente tem até a solução do boleto express, que é a pessoa que cai bem mais rápido. Mas, por exemplo, no Pix, o cara comprou na hora, já cai na conta dele, ele pega aquela moeda, troca pela skin que ele quer. Então ele decidiu comprar às 2 da tarde, 2h05 ele já pode estar jogando com aquela skin que ele queria, entendeu? Então essa relação imediata com o jogo é muito importante, e a gente tem que atender isso de diversas maneiras. Com cartão de crédito também é rápido de cair, com Pix, com PicPay. Então, como que você vai fazendo essa fricção diminuir? Porque o consumidor não quer esperar. Total. Mas quando você fala de skin, exatamente é o que? Por exemplo, aquelas coisas... Roupinha do jogo. É engraçado, olhando para mercado, explicando, né, por que a skin é importante e entrando no mercado mobile. Eu venho do mercado de PC, console e tal, que o mercado, o negócio era completamente diferente. Você comprava um jogo, que na minha época era, sei lá, R$200, hoje já acho que é uns 350, um jogo novo, comprar o God of War novo, você compra o jogo e todo o conteúdo do jogo é gratuito. Às vezes você tem uma expansão que sai, que você compra, tal, que não é geralmente não é o mesmo valor do jogo, mas você já foi e colocou R$350 lá para ter o jogo que a gente chama AAA, que é o jogo, né, do ano e tudo mais.
Tinha alguns jogos que não eram AAA, eram jogos de desenvolvedoras menores, que aí saía por metade do preço. Ali 6 meses tinha um saldão, e era um outro modelo, muito focado em varejo, assim. Então, parceria com Americanas, com outras empresas para facilitar a venda do produto físico. Olha que louco. Estamos falando de produto físico, comprar CD do jogo. Não, CD, eu comprar cartucho. Cartucho, eu sou dessa época também, eu sei o que você está falando. Então tinha muito, ó como o mercado foi mudando. As pessoas hoje entendem mais o consumo digital de jogos. Porém, muita gente ainda gosta de ter a caixinha do jogo para ter a coleção. Então, esse mercado, olhando para o consumidor de console e PC, tem gente que gosta de ter o CDzinho lá, para ele olhar e falar, eu tenho toda essa coleção. Mas começou a ter mais o digital também. Então, o modelo de distribuição desses jogos começou a ser diferente. Ok, focado em console e PC, que você paga R$350 e tem aquele jogo. Quando entrou o mobile, ele veio pela linha oposta. Ele falou, eu te dou o jogo de graça. Alguns jogos até você paga, sei lá, R$2, R$3 para baixar, mas a maioria o jogo é de graça e você compra para ter coisas dentro do jogo. Então, eu vou dar um exemplo que tem de PC, o Valorant, por exemplo, ele é gratuito. Eu adoro Valorant, jogo muito mal, mas adoro. E aí você compra as skins, que é a roupinha do personagem, é um jeito, por exemplo, da faquinha ficar com um desenho diferente, uma animação diferente. É o Gary Gary, como diria meu pai, é um Gary Gary, dá um gostinho, dá uma cor diferente e tal, e você tem uma questão de identificação. Então o usuário, ele compra essa skin porque ele quer se diferenciar, ter a marca dele ali, e também às vezes porque ele fala, cara, eu gosto tanto desse jogo que eu quero dar um pouco da minha grana para isso. O Free Fire, por exemplo, para mobile, fez isso muito bem, porque tinha diversas opções de skin, a calça angelical, tem vários outros que eu nem vou saber citar, e é isso, ia de produtos que você pode comprar com R$5, tinha a galera que gastava centenas, milhares de reais no jogo para ter várias skins, várias coisas diferentes e tudo mais. E aí começou a dar o acesso para um pessoal que antes não tinha acesso a games. E a customização da sua experiência, isso é muito importante. Porque o cara antes que comprava o God of War, R$350. É muito dinheiro. Quando a gente fala que o cara tem que pagar a comida, o aluguel, aí ele tem que ter internet, tem que ter celular, porque é importante para ele falar com a família, tudo mais. Ele não vai conseguir ter um PlayStation 5 de R$4.500 e comprar o jogo do mês de 350 e por ano ele vai gastar R$2.000 de jogo. Não dá para grande maioria da população. Então o Free Fire e outros jogos Mobile Legends, o Wild Rift também entrou com isso agora, trouxeram opções de customização muito mais baratas. E aí você fala com um mercado muito maior, que é o que você falou, a gente tem mais celular do que gente no Brasil, então muita gente tem acesso a esses jogos, e mesmo que o ticket médio seja muito mais baixo do que de um jogo de console, que o cara já vai gastar R$350 para entrar, é gigantesco o número de pessoas acessando isso. Então o mercado mobile começou a estourar. Aí hoje você tem Free Fire, tem Call of Duty Mobile, tem Wild Rift, tem Mobile Legends. Eu vou esquecer o título de tantos jogos que entraram nesse modelo o Fortnite de PC também, porque eles entenderam que eu posso dar o jogo gratuito e as pessoas vão comprar. E compram. A gente vê na PGB o número de pessoas, a pesquisa Game Brasil que saiu agora há pouco, o número de pessoas está crescendo, o número de pessoas que topam comprar coisas dentro do jogo. Não é só uma questão de, vou comprar uma roupinha. Aí as pessoas, você compra roupinha de jogo? Não, é uma questão, eu quero ter a minha experiência, eu gosto muito desse jogo, eu quero ter o meu personagem de um jeito que eu me identifico, então, sei lá, uma cor que eu gosto, às vezes tem, sei lá, uma camisa do Brasil, e o cara fala, cara, eu quero jogar com o meu personagem com a camisa do Brasil, e às vezes o cara gasta, e aí sensação de valor também é muito relativa, então às vezes pra mim, gastar R$5 é um valor que eu acho bom perto do meu orçamento mensal, e com esses R$5 eu consigo comprar uma calça azul diferente. Pô, legal. Tem cara que vai gastar 250 numa calça que brilha, que tem não sei o quê, que cabe no orçamento dele, ou ele dividiu no cartão de crédito ou na Codashop também, tem essa opção, e ele vai ter a experiência dele. Mas no fim das contas, todo mundo quer isso, essa sensação de que só você tem aquele modelo de personagem. Às vezes você joga com um grupo de amigos que todo mundo tem uma skin diferente, e aí você também quer fazer parte, tipo, eu também comprei a skin dessa temporada. Então mudou o jeito de ver o mercado.
Tem ainda, claro, e aí vai continuar tendo os games AAA, console, PC, que você compra o game full price lá no lançamento, e esse mercado que muita gente era descrente em 2015, talvez, mas será que dá para fazer dinheiro com mobiles, com jogo gratuito? A galera vai comprar? Compra. E eles estão entendendo cada vez mais o valor disso. Quando eu trabalhava, antes de vir para a Coda, antes de ir para a Nimo ainda, que eu trabalhava na empresa de tecnologia chinesa, que tinha um aplicativo de conteúdo aqui no Brasil, o que eu via de meme relacionado a Free Fire em 2019, o que eu faço no fim do mês? Gasto dinheiro com a minha namorada ou vou gastar dinheiro com Free Fire? E é um monte. Vou comprar, sei lá o quê, eu vou comprar coisa do Free Fire. A galera adorava gastar. E dá acesso para pessoas de comunidade. Pessoas que não é o cara que ganha 10, 20 mil reais por mês. A galera ganha muito menos, mas quer ter acesso. O brasileiro quer ter acesso. A gente quer ter uma experiência diferenciada. Independente do poder aquisitivo ou não. E o mobile trouxe isso. E eu acho o máximo, sabe? Isso eu fico muito feliz de ver que existe esse acesso cada vez mais. Tem empresas que facilitam esse acesso, como a Coda Shop, e jogos que facilitam esse acesso, como, enfim, dezenas de jogos mobile que a gente tem aí. Pô, na verdade, eu tô te escutando, eu vejo que é quase uma atualização da roda que a nossa geração, usava lá atrás, que era o seguinte, bom, como eu não tinha acesso à internet do jeito que a gente tem hoje, um WhatsApp da vida, que eu consigo trocar muitas informações com as pessoas e tal, Sim. Relacionado a games, à época, eu era um colecionador de revista de games. E nessas revistas de games, o que tinha? Um monte de código de passo a passo para você destravar coisas. Então, destravava uma fase, destravava um personagem, ou eu aprendi a dar o Fatality do Mortal Kombat. Exato. Coisa que não é simples. Assim, você tinha que colocar para frente, para trás, ABC, volta para cá, select, para fazer as coisas acontecerem. Se não, você zerava o jogo, né? Você terminava o jogo. Por exemplo, se fosse um jogo de aventura, de fases, e você convivia sem os códigos. Mas os códigos traziam essa coisa a mais. Ter isso trazia um negócio assim, era quase surpreendente. Você não comprava a revista para ler as reportagens de coisa, de game. Não. Os detonados, né? Passo a passo. Muito. Eu sou dessa fase também, né? Não vamos entregar a idade aqui, mas sou dessa fase também. E tem uma outra questão aí, que a revista em si tem também esse ponto. Eu vou falar de revista, vou falar de produtos físicos. Revista física, não digital. Game em caixinha, que é a questão de produção. Logística. Você tem muitas questões aí que limitam até onde você chega. Você não vai conseguir produzir 200 milhões todas as vezes para chegar nos 200 milhões de brasileiros. Não dá. De maneira geral, não dá. Algumas coisas dá. Mas, enfim, vai chegar num ponto que vai travar a sua... Tô pensando no Brasil. Imagina se você quiser distribuir para o mundo inteiro. Você vai fazer 7 bilhões de edições. Não dá. O digital trouxe uma outra revolução, que não estamos mais falando de quantidade em si, porque é meio ilimitado. Se o Free Fire lançar uma skin amanhã global, todo mundo pode comprar essa skin. Pode ser que seja um estouro e caia o servidor um pouco, depois suba. Ok, isso pode acontecer. Mas todo mundo pode ter acesso. E não é que, a não ser também que seja um item limitado. Limitado a 5 mil. Mas se não for, você não tem mais esse limite de... vou lançar o Mortal Kombat 12 agora, e só vai ser físico. Olha o tempo que vai demorar para chegar no Amazonas, que vai, enfim, em outras regiões que não são as mais centrais do país, você tem esse problema. Com o digital, se o cara for comprar, quantas empresas você não vai comprar, fazer uma compra num e-commerce e fala, sei lá, São Paulo e Rio de Janeiro é 24 horas, outras regiões é 48, 72 horas. No digital não existe isso. Digital, você comprou, às vezes tem o tempo de autorização do pagamento, então olha como... espalha, assim. Espalhou. E assim, vocês trabalham uma ponta que é muito difícil. Eu não conheço nenhuma fintech que consiga trabalhar. Porque você tem dois mundos aqui. Você tem um mundo
que é o de pagamento do determinado local. Sim. Então, são os meios de pagamento que precisa ter tudo, que é individual daquela região, que a gente já abordou. Mas essa das produtoras, Sim. porque você precisa fazer uma conexão com as produtoras, porque, diferentemente da época da revistinha, que eu poderia pegar aquele passo a passo, a gente chamava de código. Hoje em dia, código é outra coisa. Mas hoje em dia é codiguinho do Free Fire. E aí você passava, você poderia, enfim, passar pro teu amigo depois, tal. E para você comprar essas skins, essas facilidades, essas opções que existem dentro do jogo, para agregar na tua jornada, ela tem que ser individual, né? Porque senão ela é compartilhada. Eu compro uma vez. Exato. E eu posso compartilhar, achar na internet, por exemplo, esse acesso. Então tem que trabalhar. As produtoras precisam criar uma camada de individualização. O que eu já recebi de código de produtora na minha vida inteira aí de jogos com, por exemplo, algum item de jogo ou o jogo em si, tem que ser lá um código só, né? Porque não dá pra você ficar dando sempre o mesmo código lá, 123x42 e vai liberar um jogo novo pra você. Você não pode fazer isso hoje, porque qualquer pessoa joga isso num fórum. Acabou. E todo mundo vai ter. Então, entra aí também uma questão de tecnologia, de como que você gera códigos, e aí varia dependendo do produto, tem que desenvolver uma tecnologia para gerar códigos de determinado SKU, de determinado item, de determinado jogo, porque é isso. Hoje em dia, faz assim, espalha. Acabou, espalha. E tem uma questão que você falou, quando a gente olha pro mercado, olhando estrutura de negócio mesmo, a gente olhar para meio de pagamento é extremamente regionalizado, de fato. A gente tem hoje 600 funcionários, quase 600 funcionários ao redor do mundo. Aqui no Brasil são uns 20, mais ou menos. Quando você olha meio de pagamento, de fato é regionalizado. Então, no Brasil tem o PicPay, o Pix, cartão de crédito, algumas coisas aqui com as suas próprias regulações. Se você vai para o México, é diferente. Então, quando você vai falar de meio de pagamento, você tem que olhar para cada território, como que é feito, quais são os meios de pagamento. Quando você vai falar de publicadora, de desenvolvedora de games, da Activision, da Garena, geralmente é uma operação global também. Então aí é diferente. Aí você não olha tanto mercado a mercado. Como que você olha mercado? Talvez me fala se não ficar tão claro, mas por exemplo, vamos falar do Call of Duty Mobile. O mercado brasileiro vai ser diferente do mercado mexicano, por exemplo. São usuários diferentes, linguagem diferente, quantidade de pessoas diferente, é um mercado diferente. Mas o jogo é o mesmo. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre aprovação de uma imagem, essa aprovação é com o global. Isso não depende de uma regulamentação do país. Você aprova, fala assim, eu posso usar esse personagem dessa maneira no global? Então, quando a gente fala da relação com publisher, com publicadora, é uma relação geralmente global. Quando você fala de relação com meio de pagamento, é daquele país específico. Então, você precisa de jeitos diferentes também de olhar. Então, às vezes você fecha para um mercado uma ação com meio de pagamento, igual a gente já fez, por exemplo, com o PicPay, e aí você leva para o global da publicadora, para o time lá dos Estados Unidos, da Activision, por exemplo, e fala, vamos fazer essa ação aqui, assim, assim, assado. Pode ser? Aí eles fazem aprovação e tudo mais, porque é diferente como você olha. Aí você tem que olhar para a marca detentora do produto, para ver como que ela quer posicionar o produto, mas enfim, são muitas variáveis. E eu adoro isso, porque no fim das contas eu fico com mais perguntas do que respostas no fim do dia. Né? Porque essa integração com exatamente essas publicadoras, essas produtoras, desenvolvedoras de games, para cada uma eu imagino que possa ser também ter alguma coisa diferente. Então, algumas gerar um código individual que você pode usar uma vez, a outra... E aí que tá, o cara que comprou na CodaShop para determinado jogo... aquelas moedas, você já tem a validação, então, global da produtora e que não necessariamente vai ser a mesma moeda de um outro jogo. Então, você tem que criar coisas muito específicas para cada jogo. Essa é uma engenharia difícil, hein? A gente tem, nem vou entrar na parte de engenharia, que não é minha especialidade, mas a gente tem hoje, por exemplo, nessa integração com publishers, com as publicadoras ao redor do mundo, é uma integração global. Então a nossa integração, por exemplo, com a Activision é global. Todos os nossos mercados
que tem os jogos da Activision, estão integrados por essa API nossa com a Activision lá, que rolou o pagamento aqui, a Activision aprovou lá, já caiu na conta do cara. Isso é uma boa parte do nosso business, assim, do nosso valor agregado para o usuário. Já tá. O cara não vai comprar na Codashop para validar lá, para ele receber um código, e aí ele vai acessar esse código no jogo, no caso do Call of Duty. Tem até alguns outros produtos que a gente trabalha por voucher, mas a grande maioria, por exemplo, Call of Duty Mobile, comprou, já fez essa integração e já está no jogo dele. Então, o que eu tava falando mesmo? Até me perdi. Mas é importante ter essa... especificidades para cada jogo. Isso. Cada jogo é uma integração diferente. Global. E aí lembrei o que eu ia falar. Quando você entra no site, também são acordos que são feitos com as publishers. Cada país vai tendo seus SKUs, os seus produtos. Então, Call of Duty Mobile tem, não vou lembrar agora todos os números, mas tem, sei lá, 5.000 Code Points, 10.800 Code Points, 3.000 Code Points, 200 Code Points. E aí, você vai dividindo isso para... A gente tem mais de 20 jogos aplicativos hoje no site, no Brasil. Que talvez já tenha passado até de 30, depois eu tenho que confirmar. Para cada um desses, você tem que cadastrar lá, sei lá, 7, 8 SKUs diferentes de quantidade de jogo, ou às vezes produtos diferentes. Então, se for lá para outro jogo, Genshin Impact, você pode comprar os cristais, ou pode comprar uma Bênção da Lua Nova, que é outra coisa dentro do jogo. Então tem que ter um time, que a gente tem um time de publicadoras que cuida dessa parte, de quais vão ser os itens que a gente vai vender de cada jogo, valor determinado para cada mercado, já com as taxas enfim, questão cambial. Porque muitas vezes não é a taxa só de vocês, é a taxa também do outro meio de pagamento. E tem uma questão global, assim, claro que varia de acordo para acordo, mas de ser um valor meio tabelado também, sabe? Então... Não dá para o cara ter valores absolutamente diferentes em meios de pagamento diferentes do mesmo país. Então ele tem que ter uma equivalência de valores. Como isso é feito? É uma boa pergunta, porque tem, enfim, várias conversas com os times globais para chegar nessa conta. Mas é um desafio sempre. Assim, como que a gente vai regionalizar as ofertas para o país, né? Cara, que é incrível, que é um universo praticamente que reúne, de certa forma, um varejo mesmo que digital. Sim. Então, você pode comprar sapato, o celular, sei lá, comida do personagem, por exemplo. Sim. Então, ali você tem um shopping virtual dentro de cada jogo. E isso é um potencial de rentabilizar enorme, porque assim, eu vou contar a minha experiência que eu não gosto em jogo de celular. Às vezes eu baixo um jogo, ele não me deixa nem experimentar, ele já torra de propaganda, aí travou a minha experiência inicial que poderia fazer com que eu viciasse no negócio. Candy Crush, por exemplo. O cara me deixa ir embora, vai-se embora, toca o terror aí. Quando você vê, meu irmão, eu tô aceitando comprar, velho. Então... E isso que me deixa louco da vida. Isso, aí entra em modelo de negócio, que cada empresa tem o seu. Muitas empresas, vou olhar para dois produtos aqui. Um é o Valorant, que não é mobile, ele é de PC, mas ele, por exemplo, até agora, pelo menos, ele conta 100% com essa monetização de produtos. Então você joga o jogo sem um ad, sem uma interrupção. Você pode jogar meia hora por dia, mais do que você tem... Não tem. É um modelo de negócio que a Riot fez pro Valorant. O Free Fire também. Você joga, vai jogando. Eles vão confiando que uma hora a pessoa vai converter. Se é melhor ou pior, o cara que faz bastante ad e tal, não sei dizer, deve funcionar, né? Porque tem muito mercado, né? O pessoal tá fazendo de monte. A maioria dos jogos são assim, os jogos mais famosos, eles deixam você seguir e tal, mas pode ser que tenha passado por uma validação da fase anterior, sim, que é o BC restringir mais o acesso, né? E de novo entra em questão de mercado. Se você vai para a China, o consumo de anúncio e de conteúdo é diferente também. Às vezes as pessoas estão mais... Eu tô citando a China como um exemplo que eu fui, que às vezes passava anúncio no meio da tela, assim, no Bilibili, acho que eles usavam lá, é muita coisa na tela que pra gente é muito poluído.
para eles faz sentido aquele tipo de anúncio. De novo, a monetização, tipo de anúncio e tal, se você não regionalizar, você perde oportunidade. A comunicação para o brasileiro é diferente da comunicação para o europeu. Para uma pessoa que mora, enfim, nos Estados Unidos. É diferente, é diferente. Se você não regionalizar, você perde. O que eu vejo bastante para fugir um pouco da regionalização nesse segmento de publicidade dentro dos jogos é você basicamente fazer publicidade de outros jogos. Então é jogo fazendo publicidade de jogo, porque jogo é uma linguagem universal, né? Você vai desenvolvendo, vai aprendendo e desenrola. Sim. Então pode ser um jogo chinês, um jogo africano, que você tá lá, né? É o jogo, então você entendeu. Perfeito. Não é uma marca, né? Não é um jeito, mas o que você trouxe é interessante, né? Que até o formato da apresentação muda. Mas mudar formato em jogo de celular é complicado, hein? Porque daí você botar dentro do jogo o próprio anúncio, você tem que interferir na experiência do usuário. Na jornada do cara. Você não trava o jogo para passar, né? Exato. A publicidade. Isso aí pode gerar uma fricção. Mas me conta um pouco do mercado nacional. Vocês têm alguns exemplos de jogos de desenvolvedores brasileiros? Ou como que está esse segmento na visão de vocês aqui? Sim. Do olhar desses desenvolvedores, desses publicadores de games, que até pouco tempo atrás era muito escasso, a gente tinha muito pouco, e assim, tô falando de 6 anos atrás mesmo, Sim. Que vem crescendo, mas vem crescendo da minha perspectiva no sentido de que ou é uma produtora independente, pequena, que lançou uma coisa, não é uma grande publicadora, tem uma sequência de sucessos, né? Eu acho que entram várias questões aí. De fato, não tem tanto, por exemplo, igual a gente tem Activision, Riot, tem uma dessa do Brasil. A gente está falando da Wildlife, né, por exemplo. Tem algumas do Brasil que vão crescendo e tudo mais, mas às vezes cresce por um produto e tudo mais. Eu acho que tem uma questão de maturidade de mercado, que talvez a gente ainda esteja achando o nosso jeito de fazer. Então, talvez também a gente esteja espelhando um tamanho e um tipo de empresa que talvez não seja para um mercado que, por exemplo, se a empresa for desenvolver um jogo aqui, provavelmente vai desenvolver em português. Então, o mercado de pessoas que falam português no mundo é bem menor do que o mercado de pessoas que falam inglês. Tudo bem, você pode traduzir e tudo mais. Então, é muito diferente. E tem uma questão de competitividade muito alta também. Porque esse mercado, ele já está, apesar dele ser novo, ele está muito bem estabelecido. Então, quando vem uma Riot e coloca um Wild Rift no mercado, que é um jogo novo, mas é de uma empresa que tem o League of Legends, de sei lá quantos anos. Então, assim, é uma empresa gigantesca, que vai ter muito dinheiro de marketing. E vai fazer a galera jogar o jogo. A mesma coisa Mobile Legends, da Monton, e outro. Então, e esses jogos competem pelo memória, tempo, atenção pelo tempo e pela memória do celular. Se considerar que o celular médio do brasileiro não é um celular com 512 GB e que ele pode instalar 200 jogos, você está competindo por aquele espaço no celular. Então, é um mercado que acaba sendo difícil, considerando o Brasil como um todo, para você conseguir desenvolver. A parte do desenvolvimento do jogo é muito complexa, porque você tem que fazer um jogo bom, um jogo bonito. Ele não precisa ter a mesma qualidade gráfica de um God of War, claro, porque ele está no celular, mas um jogo bonito, com uma usabilidade, né, com uma UX boa, que a galera gosta de jogar, e que ele seja bem otimizado para não ocupar muito espaço. Porque até as grandes desenvolvedoras, quando não lançam um jogo que ocupa, sei lá, 5, 6, 8 gigas do celular, é um problema para boa parte da população de um mercado emergente como o nosso. Então, olha quantas dificuldades você tem que pensar aqui. Tem que ser um jogo leve, mas um jogo bom, um jogo divertido, que seja competitivo para a galera ter... São tantas coisas envolvidas que é muito difícil mesmo. Me caiu uma ficha agora aqui, olha só, te escutando. Assim, ó, na nossa época, de novo, a gente trocava de console porque o gráfico era melhor. Sim.
Então eu saía do Master System, eu ia pro Tá denunciando a idade mesmo, hein? Super Nintendo Eu pra passei falar essa assim, fase. porra, agora eu tô num console de 32 bits. Aí eu vou sair do Super Nintendo e eu vou pra sei lá, um PlayStation primeira geração, aquele cinza Aham. lá, ou Neo Geo, Neo Geo, tal. cara. Aí você vai pra, porra, ou Nintendo 64. Aí tá, 64 bits nessa, porra, ó, tô bem, cara. A galera é muito vidrada na resolução, no Sim. gráfico da parada, tal, começando o cartucho, indo até pra CD, console. É, aí, ouvindo você falar, eu falei assim, cara, tá bom, como é que você populariza um negócio? E aí você falou da questão da leveza. Cara, a gente vê hoje, por exemplo, Minecraft ou Roblox Estouram. estouram e assim, é uns gráficos, meu, é uns quadrados, uma umas bolas, os personagens, Eu não é demorei alta muitos anos resolução. pra chegar a essa conclusão, mas jogo não é gráfico. O jogo é muitas outras coisas. É, É a experiência que você tem com seus amigos, é a facilidade de você rodar o jogo, que às vezes você não consegue rodar o jogo. O jogo é lindo, mas ele trava, então não aham, funciona. Então, a história que tá ali contada, se a história é legal. Então tem muitas coisas. Eu já joguei jogos lindos, mas que não me prenderam. Porque a história não era interessante, o gameplay era meio travado. E já joguei jogos que eram muito mais simples visualmente, que, cara, fiquei vidrado, porque, um tipo de jogo que eu adorava quando era moleque era jogo de escape. Lembra que você ficava clicando, era uma tela parada, e você ficava clicando na tela pra tentar achar o lugar de sair do quarto. Cara, um JPEG que não tinha nada demais. E eu é, ficava horas jogando aquilo. é, E é isso, é você achar esse. E quando a gente entra no mercado hoje, tem uma questão também de mudança de paradigma, que eu acho que a gente ainda está neste processo, e eu quero ver o que vai ser, da queda do hardware, do console como necessidade para ter acesso a um jogo, que é o celular ou o próprio navegador do computador, é, rotear pela nuvem o jogo que você está jogando. Você não precisa ter aquele processamento de dados ali. A sua tela está espelhando o que você está pegando de dados de internet. uhum, Então, olha como talvez isso mude. Tem o Google Stadia, que estava entrando com coisas assim. Acho que a Xbox, a Microsoft também tem a iniciativa dela, que é uma coisa que ainda está vindo, mas que se, vamos supor que implemente, e isso rolou, e agora a gente acessa os conteúdos tudo pela nuvem. Isso foi por água abaixo. Porque aí a gente vai precisar, ao invés de ter um console que rode 4K, 8K, 16K, não, a gente vai ter que ter, talvez, beleza, um monitor que seja melhor para pegar os 16K, 32K que vai ter da imagem. Mas o que está rolando ali não está rolando no seu processador. Você precisa ter um processador mais potente. Comprar uma placa de vídeo que custa 25 mil reais para conseguir rodar o jogo Você precisa de uma internet boa. É isso, para mim o grande desafio é esse, cara, a internet. Hoje o jogo de computador, alguns, né, até travam, porque é um problema realmente, às vezes, de conexão, tal. Sim, Num console hoje, por exemplo, Xbox, você vai lá, baixa o negócio, bom, tá lá, né, você tá rodando lá, obviamente você vai continuar conectado, né, sim. se você estiver jogando online, mas você tem uma base ali baixada, no celular também. Aí, enfim, quando a gente joga esse potencial de tirar o console, ou mesmo, enfim, o celular não, que o celular vai permanecer, mas de você ter integração direta, não tem que baixar o jogo no celular, aí a gente vai colocar tantas outras variáveis na minha concepção que vai ficar quase que vai demorar para chegar. Ó, eu vou dar um exemplo. O 5G. A gente propagandeou no Brasil que, meu, já fizemos o leilão do 5G, temos 5G. Não temos, cara. Uhum. E o 5G vai começar de novo pelos grandes centros urbanos. Porque o 5G, para funcionar, mesmo num centro urbano, sei lá, na zona sul do Rio de Janeiro, na Avenida Paulista de São Paulo,
para rodar ali o 5G, precisa pelo menos do dobro de antenas se a gente comparar com 4G. Então, por exemplo, se eu tenho 2 antenas, que é uma estação rádio base, Sim. eu vou precisar pro 5G de 4 antenas antenas para rodar o 5G. Sim. Obviamente que essas antenas evoluíram o formato, né? Elas são menores, mas não deixa de ter a necessidade de instalação. Sim. Aí, beleza, tem 5G na Paulista, mas até chegar nos rincões do Brasil, é um negócio que, assim, é anos, assim, mesmo com muita vontade. O 4G mesmo, ele não pega em várias regiões. Na região metropolitana de São Paulo, tem lugar que é só 3G. Exato. Só 3G. Exato. Aí entra um pouco a questão de acesso. Eu acho que nos primeiros anos, e aí de novo, é achismo, né? A gente não consegue prever o futuro. Mas eu acho que, por exemplo, nesse ponto da gente consumir só pela nuvem, ele vai ter os primeiros anos, não sei quantos, sem dar tanto essa possibilidade de acesso para larga escala. Igual hoje você tem o Free Fire. A gente fez, inclusive, quando a gente estava na Nimo, a taça de comunidades indígenas. E, assim, que os caras jogavam, tipo, sabe, em vários lugares totalmente longe, mas eles tinham acesso ao jogo, conseguiam jogar online e tudo mais. Eu acho que nesse caso do 5G, desse consumo pela nuvem, ele vai ter uns bons anos de poucas pessoas tendo tanto acesso a isso. E é uma coisa que o próprio mercado vai fortalecendo. Então, tem uma questão aí econômica também, que conforme também as empresas forem vendo que as pessoas estão fechando esse tipo de pacote a 5G, que não sei o que vai tendo mais, vai espalhando mais. Então, a gente vê bastante isso com live streaming, por exemplo. Muitos anos atrás, falam, nossa, mas live no Brasil, com a qualidade da internet que tem aqui, será que vai mesmo? Não, isso aí é questão de moda. E não, ficou. E as internets melhoraram de maneira geral para que as pessoas possam assistir live, mesmo que seja numa resolução um pouco menor, mas tenha acesso a isso, porque o mercado começou a pedir muito. Então as empresas começaram a correr atrás. Então acho que assim, é um processo. É um processo. E assim, esses saltos, por exemplo, da infra utilizada, por exemplo, para esse acesso, a conexão, ela está cada vez mais curta. Então, você sai do 2G para o 3G, você teve um espaço grande. Do 3G para o 4G também. 4G, a gente está convivendo com 4G há quanto tempo? Muito tempo. Uns 6 anos? Será? Muito tempo. Isso, quando eu falo muito tempo, considerando até o dinamismo que a gente tem hoje. Hoje os saltos estão muito rápidos. Então, por exemplo, cabo de internet. A gente a gente ficou anos a fio com aquele cabo DTS, que passava o sinal passa pelo mesmo cabo, por exemplo, que passa o sinal da TV. Sim. E muito condomínio de prédio ainda é esse o cabo. E que aquele cabo não aguenta hoje a capacidade que aguenta, por exemplo, um cabo de fibra. Sim. Só que olha o trampo. Você tem que passar a rede de fibra ótica. Quantos prédios não tem fibra? Eu lembro uma vez que eu vim aqui na região da Paulista e tinha vários prédios que não tinham como chegar a fibra. Exato. Só agora, pouco tempo atrás. Exato. Porque é um problemaço, porque é uma infra, por exemplo, o cabo em si é uma infra que você tem que passar ou por baixo da terra ou no poste. Então, assim, uma vez que você ocupou o espaço de dentro de um prédio com um cabo, você tem que tirar aquele todinho, botar e aí colocar um novo, espalhar depois de passar por um backbone para espalhar para os outros. Sim. É um trampo absoluto. E aí a gente começa a ver, por exemplo, tentativas do Google com internet com balão, que não avançou tanto, a Starlink do Elon Musk tentando via satélites orbitais o sinal da internet. Agora imagina assim, aceleramos o processo aí de internet por satélite. Assim, virou essa chave, o que as operadoras vão fazer? As que estão hoje operando. Sim. Então, assim, é um dinamismo, assim, enquanto a operadora está passando fibra ainda na maior parte do país, pode ser que vai vir um satélitezinho, né? Tô falando só por carinho, porque é um satélitezão.
passando o sinal aí pra galera. Então, assim, são momentos de disrupção que são cada vez mais curtos do ponto de vista histórico, né? É muito louco isso. Se for pensar lá em Revolução Industrial, Revolução da Internet e tal, as coisas vão ficando cada vez mais dinâmicas mesmo. O mercado de games, se a gente for falar 10 anos atrás, você ia falar que ia ter ligas gigantescas com milhões de pessoas assistindo no celular. Fala, não, imagina. Celular, não tem como. 15 anos atrás, falar que você ia poder ver YouTube na rua, que ia chegar a internet. Não vai. Aqui no Brasil não vai. Então, assim, as coisas andam de um jeito que a gente não imagina. Daqui, acho que 1 ano, quando a gente assistir essa conversa de novo, a gente vai olhar e falar, nossa, as coisas que a gente achou que ia ser, lá, como muda muito, assim, E isso é uma coisa que eu adoro desse mercado. O mercado tanto digital, de tecnologia, quanto o mercado de games. Assim, todo dia tem coisa nova. Tem comunidades novas surgindo, plataformas novas onde as pessoas se comunicam. Então, hoje não dá para você pensar em formar uma comunidade sem olhar para Twitch, dependendo do produto, para o Twitter, para o Instagram. Facebook tem a queda dele, mas ele também tem seu espaço dependendo da audiência. E aí você começa a entender. E assim, o Instagram, que antes era o principal, hoje muitas empresas migraram coisas para o TikTok, que hoje o TikTok está bombando. Sempre, e eu tô falando só de rede social ainda, que é uma parte do mercado. Então é tanta coisa. Se deixar de ficar aqui 3 dias falando de ideia. Tem um ponto em games que eu vejo dentro desse universo de pagamentos, que no Brasil, enfim, não está popularizado, até por várias restrições legais, mas você vê isso em alguns países da Europa, em Israel, que são aqueles jogos em que as pessoas... eu não vou usar um termo que, porque senão vai prejudicar até a entrada desses games aqui. Mas as pessoas colocam um dinheiro para competir entre elas determinado torneio. Então, o que se faz hoje, por exemplo, nesses torneios de games aí, que reúne todo mundo para competição online, de graça, tem modelos de negócio que o cara casa o dinheiro. Então, vou entrar num torneio, sei lá, de Counter-Strike. Bom, vintão cada um, quem ganhar leva tudo. O pote todo. Um exemplo banal, mas tem vários formatos em vários países, assim, de mercados bilionários, de que há esse tipo de transação, né? E até considerando as coisas que tem no Brasil hoje, dessa reunião em eventos que uma equipe compete com a outra e tal, se você levar essa experiência para o digital, você escala muito, assim, ou seja, de transações dentro de um jogo, né, de um torneio. Total, e tem hoje, inclusive, várias empresas focadas nesse tipo de organização de evento. Não necessariamente desse de pagar para entrar, mas às vezes eles são o hub que organiza, e aí pode entrar às vezes uma marca para bancar, e aí é uma das coisas que eu gosto muito de pensar, assim, como que a gente cresce o mercado de maneira geral. Então, eu vou elaborar um torneio da Codashop, por exemplo, a gente tem hoje a CGS, que é a Codashop Global Series, que é de COD Mobile para a comunidade de COD Mobile todo mês na nossa Twitch. Vamos supor que a gente integre com uma plataforma que organiza torneios. E junto com essa plataforma a gente vai atrás de uma empresa, uma marca de roupas, e essa empresa patrocine a CGS e dê, sei lá, 10 mil reais para o vencedor. Tem empresas que são focadas em como que a gente vai organizar esse torneio para que ele tenha, enfim, a estrutura mais profissional possível, e a gente entende como que esse modelo de negócio fecha. Então, a empresa de roupas que entrou paga um FII, por exemplo, para essa empresa, e a gente entra com o conteúdo. Então, tem vários jeitos de você monetizar isso. A gente pode, às vezes, fechar com a empresa direto, porque a gente já tem uma estrutura de organização de torneio, dependendo da empresa. A gente tem, por exemplo, um parceiro que faz a organização do torneio para a gente. Aí meio que o céu é o limite. Eu não sei se eu respondi muito sua pergunta, mas tem vários jeitos quando a gente vai pensar em organizar evento, torneio e tal, um monte. Ou seja, é um universo que não é só o cara, por exemplo, comprar um jogo, pronto, acabou, assim. É um mercado, assim, que realmente, assim, as derivações que você vai
criando são Sim. inúmeras, né? E dá para você, por exemplo, em termos de monetização, vamos supor, o Call of Duty Mobile, vou citar ele de novo, é um jogo que muita gente joga, adora tal. Se a Activision lança um casaco na vida real, não tô nem falando de metaverso, na vida real, um Inspirado. casaco Activision Call of Duty Mobile, edição limitada, sei lá, vai vender um monte também. Então a empresa também pode, inclusive a Riot faz isso muito com os jogos dela. Você entra na Riachuelo, tem lá as camisetas da Riot para comprar, dos jogos da Riot. Então você consegue monetizar também fora do jogo, transformando o jogo num estilo de vida. A Riot fez isso muito bem com League of Legends. Com Valorant também tem feito. Então você começa a transformar o jogo no estilo de vida. Free Fire também tem bastante isso. Como você consegue tirar o jogo do jogo. Então ele vira... você curte Call of Duty Mobile também? Que legal e tal. Putz, esse personagem, um boné. O PUBG teve bastante isso também. Eu lembro que eu vi de gente com boné de PUBG. A marca ganha um peso que ela sai do jogo em si e vira um lifestyle. Entende? Não é à toa que o potencial desse mercado é gigantesco e já é um mercado absolutamente... É maior que cinema e música juntos, né? Então, assim, há alguns anos já isso, né? Essa notícia é velha, eu sei. Mas, assim, é gigantesco. É gigantesco e não vai parar, entendeu? Pô, meu caro, muito obrigado aí pelo nosso papo aí. Eu vou te chamar mais vezes e para outras iniciativas também, que eu aprendi muito. E eu espero que todos vocês que nos acompanharam até aqui também tenham aprendido bastante, se interessado. Procurem o Rafael, procurem a Codashop aí, que se você é um entusiasta de games ou você nunca jogou ou utilizou essas features, essas skins, essa outra forma de comprar, cara, é muito legal mesmo, assim, é um universo que só vai crescer e, no mínimo, acho que você deve experimentar aí. Concordo. Então, agradeço todo mundo aí por nos acompanhar e até o próximo episódio aqui do Digitalize. Valeu!